Oi, turma do livro Chico e Kardec, Carlos Abatelli e Inácio Ferreira. No texto Chico Xavier, a reencarnação de Allan Kardec, significado e importância. Alguns confrades dizem carecer de significado e importância doutrinária que Chico Xavier tenha sido a reencarnação de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Respeitamos suas opiniões, não obstante, pensamos de maneira diferente, principalmente porque não nos cabe colocar em xeque a palavra do Espírito de verdade, que anunciou ao próprio Kardec a sua próxima encarnação, que, segundo cálculos efetuados por ele mesmo, ocorreria no final daquele século XIX ou no começo do século XX. Alguns, inclusive, dizem que os registros citados foram publicados em obras póstumas, que saiu a lume após a desencarnação do codificador e, portanto, não teriam recebido o seu aval, o que convenhamos a se raciocinar assim. Invalidaria todo o excelente material de que o referido livro se constitui e, no mínimo, teria merecido um desmentido de sua esposa, Dona Amélie Baudet, que ainda estava encarnada. Enfim, são diversas as questões levantadas por alguns confrades que não admitem que Allan Kardec possa ter voltado à Terra na personalidade de Chico Xavier. Não obstante, há algo que fala mais alto por si mesmo, corroborando a tese que igualmente defendemos, de que Chico Xavier foi sim a reencarnação do codificador. A obra mediúnica de Chico Xavier é a única que desdobra e atualiza o Pentateuco kardeciano, dando sequência à revelação que se iniciou com a publicação do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Ao longo do tempo, desde o desenlace de Kardec, surgiram muitos que foram apontados como sendo ele mesmo de volta ao corpo, mas que através de suas obras não deram provas de autenticidade das suposições aventadas, sendo que tais provas não vieram em nenhum sentido, seja do ponto de vista filosófico, doutrinário, quanto da vida pessoal. Chico, ao contrário, tendo reencarnado no começo do século XX, no dia 2 de abril de 1910, durante 75 anos exerceu de maneira exemplar o seu mandato mediúnico, e, em nossa opinião, teve a sua obra referendada não pelos espíritos que por ele se manifestavam, mas pela sua vida apostolar. A tarefa de Kardec, convenhamos, necessitou se limitar ao campo intelectual, porque o pouco tempo que teve para tanto, 15 anos, não lhe possibilitou imortalizar-se em França como um dos expoentes de sua história, tendo, assim, a sua memória reconhecida pelo povo francês que hoje praticamente o ignora. Chico, tendo começado muito cedo o seu labor no campo da doutrina, tendo desencarnado em 2002, portanto, há 22 anos, vem sendo cada vez mais lembrado pelo povo brasileiro e talvez mais pelos não espíritas, que propriamente por alguns adeptos que vêm desrespeitando o seu trabalho, minimizando, inclusive através de ofensas pessoais ao médium, aliás, ofensas pessoais não têm faltado, da parte de alguns, até o próprio Kardec, com os que, insanamente, tentam reescrever as suas obras acusando-as de racistas. Enfim, o imbróglio portas adentro do movimento espírita é grande, devido, sem dúvida, ao personalismo de alguns de seus adeptos, que se creem detentores de algum poder, ou então de serem eles próprios a reencarnação de espíritos de considerável elevação. A verdade é que, no fundo, o que se pretende combatendo em Chico Xavier a reencarnação de Allan Kardec é tirar Jesus do Espiritismo, negando subrepticiamente, por inspiração das trevas, ser o Espiritismo um consolador prometido. O embate doutrinário travado não é especificamente contra Chico Xavier, mas sim contra o Cristo, que principalmente a obra mediúnica dos espíritos através de Chico revive e de quem ele deu testemunho pessoal a existência inteira. Convém pensarmos mais maduramente sobre o tema que enfatizamos nessas linhas, porque sem a obra mediúnica de Chico Xavier, o espiritismo,
que é uma doutrina dinâmica, permaneceria estática no século XIX, em absolutamente nada tendo conseguido avançar desde então. Inácio Ferreira, Uberaba, Minas Gerais, 14 de julho de 2024, há quase um ano atrás, né? Então, esse espírito, Inácio Ferreira, a gente vê que ele é bem direto, né? Nas palavras que ele utiliza, ele é bem firme e ele traz, assim, com uma certeza, um pulso firme diante daquilo que ele fala, de que algumas coisas que são ditas na doutrina, assim como em qualquer outro espaço religioso, existem linhas de pessoas e pensamentos que uns querem derrubar os outros, dizendo que estão recebendo novas mensagens, que estão recebendo novos espíritos e depoimentos que exigem transformações na doutrina. E assim, eu não sei bem falar sobre o assunto, porque eu já conversei com pessoas que entendem bem, mas eu mesmo não entendo muito para falar. Mas tem um amigo meu e bem próximo que ele fala assim, dentro da doutrina, como em qualquer outro espaço religioso, tem pessoas não só querendo dividir os espíritas a fim de ideias novas, movimentos novos dentro da doutrina, como também aproveitando desse argumento de que é uma doutrina que não pode ficar parada no tempo, de que tem que pensar em coisas novas, que vão chegar novos espíritos, novos comunicantes, né? E com eles também novas transformações dentro do processo espírita, que a gente acredita nas reencarnações, na questão da evolução do planeta, essa transição planetária. Então vem muitas linhas falar sobre esses assuntos e divergem entre si. E aí não é uma questão de mudança, de transformação e de evolução, mas sim de infiltração. Olha só como isso é perigoso. Então eu não sei falar exatamente como isso ocorre, não sei dizer exatamente de onde que parte essas divergências e qual é o grupo mais correto a ser seguido e qual é o menos correto. Eu não sou ninguém para falar sobre isso. Os mais estudiosos, os mais próximos desses embates, sim. E a gente sabe que quando começa a ter esse estranhamento entre membros de uma determinada religiosidade, o ideal não é que um derrube o outro, mas sim que todos saiam perdendo. Porque perde-se ali a credibilidade, perde-se ali quem está de fora, o assistido, aquela pessoa que vai no pronto-socorro espiritual, que é um centro espírita, ele vai pensar duas vezes. Porque eu ouvi dizer que em tal lugar é tal coisa, eu ouvi dizer que em tal lugar aconteceu tal coisa, eu ouvi dizer que nem entre eles se entendem, então o que eu vou fazer lá? Isso faz com que os infiltrados nada mais são do que, talvez, né, médiuns desenvolvidos, sim, de gabarito, porém estão sendo usados pelo outro lado, não é pelo lado do bem. Não estão unindo, mas sim tentando destruir a doutrina. A doutrina, Chico Xavier dizia, se não tivesse Jesus, ele não ficaria. E todos nós temos que pensar partindo desse princípio. Se na doutrina não se falar de Jesus, se lá na doutrina não for para seguir Jesus, nós não temos que ficar nela também. E tem pessoas dentro da doutrina que estão fazendo movimentos para tirar Jesus dela. Então, onde está Jesus, está o nosso coração, nós temos que seguir. Aonde ele não está, a gente não tem que ficar. Então, eu parto do princípio assim, para que lado que eu vou dentro da doutrina caso haja uma separação de membros? Eu vou para onde tiver Jesus. Eu vou para onde se fala da codificação kardeciana. Eu não vou abandonar isso. Algumas pessoas falam assim, você é bitolada, você tem que abrir a mente, você tem que, né, estudar outras coisas que não seja só a doutrina. Cada um vai aonde acha que é melhor. Cada um pratica aquilo que se sente bem. Se eu ficar mudando de
galho em galho, procurando respostas. Cada resposta vai ser diferente uma da outra. Eu vou ficar biruta e não vou chegar em lugar nenhum. E é justamente isso que as trevas querem. Então eu não tenho que ficar pulando de galho em galho. Eu tenho que ir onde eu me sinto bem. Eu tenho que estudar aquilo que me faz me sentir uma pessoa melhor. E a doutrina tem esse poder sobre mim. Não sou uma pessoa bitolada, mas sou uma pessoa que me entreguei aos assuntos doutrinários aos quais eu quero aprender e mais do que isso eu quero praticar. E eles estão dentro de um ideal cristão. Eles estão dentro de uma moral cristã. Porque se tem uma coisa que eu jamais abandonaria, é Jesus. Então, aonde houver uma palavra que seja de fato algo que pertence a Cristo, eu vou estar lá. Como é que eu vou saber se o que estão falando em nome do Cristo não é falso? Basta você ter a consciência do que é certo e o que é errado. A nossa consciência acusa. Você quer beber uma cerveja. Tudo bem quem bebe. Eu bebo, de vez em nunca, uma Malzibir? Sim. Outro dia eu comprei uma que tem gosto de chocolate. Quero experimentar para eu poder saber se tem gosto de chocolate mesmo. Olha que idiotice, mas é novidade no mercado. A gente está num planeta de prova e expiação e tem consumismo. Eu vi, falei, eu vou comprar e vou experimentar. Não vou me embriagar, eu quero experimentar para ver se tem o sabor de chocolate. Bom, enfim, comprei a cerveja. Então, a partir do momento que eu comprei aquilo ali, eu sei que está errado. Eu estou no planetinha de prova e expiação, eu estou dando um monte de desculpa que o mercado está vendendo e que se está ali é para comprar mesmo, e se meu dinheiro pode, beleza. Eu dei um monte de desculpa porque eu quero fazer algo que eu sei que está errado. Porque quando está certo, eu não preciso ficar dando um monte de desculpa. Ué, eu escrevo. Fui ali no mercado e comprei uma caneta. Eu preciso ficar explicando que eu comprei uma caneta para escrever? Não, é certo. Ela foi feita para isso, para escrever. Então eu não preciso. Ah, mas com uma caneta eu vou escrever um livro, eu vou escrever uma carta. Não preciso justificar. Tá certo. Eu fui comprar algo que é bom. Então, onde você foi, Patrícia? Eu fui ali no mercado e comprei uma caneta. Ponto. Agora, quando a gente sabe que tá errado, a nossa consciência acusa. Aí fica naquela. Eu comprei, mas... Vem aquele mais. Eu sei que tá errado, né? Mas eu queria experimentar. E eu tinha dinheiro, então eu comprei. Lá no mercado tá lá, tem a propaganda. Nossa, me deixou com o olho piscando. Eu queria saber o que era. Eu comecei a dar um monte de desculpa. Por quê? Porque eu sei que o negócio é errado. Eu vou lá no mercado e vou comprar água. Eu preciso justificar para que eu vou comprar uma água? Não. Porque a água a gente já sabe. É para hidratar o corpo e acabou. Não tem. E é certo. É saudável. Então eu não tenho que justificar. Quando você vê uma pessoa justificando demais, ela tá errada. Ela tá errada. Quem fica justificando demais tá errado. Já parte do princípio isso aí. Ah, mas é o jeito da pessoa. Não, então ela é um jeito que ela tem coisa errada ali. Ela tá acostumada a sempre se justificar, então ela vive no erro. Então, nós encontramos dentro da doutrina pessoas que querem justificar demais. Ah, mas eu tenho que aceitar tudo de olhos fechados? Às cegas? Não, a doutrina não é isso. A doutrina faz a gente parar, refletir, pensar, repensar, para depois tomar uma atitude. Ela é filosófica por si só. A espiritualidade já trouxe a filosofia para nós. Já trouxe o Livro dos Espíritos com mais de 1000 e tantas perguntas. Eu sou uma espírita de sem vergonha, que eu não sei nem quantas mil são, mas é mais de 1000. Então, se tem lá perguntas e respostas, se tem a Gênese, que é a ciência, se tem o Livro dos Médiuns, que é uma ciência voltada para a mediunidade, se tem obras póstumas, se tem o Evangelho segundo o Espiritismo, se tem obras do Kardec, que são verdadeiros códigos de ética, de conduta, de moral, associados à vida e história de Cristo, à sua moral. Por que eu tenho que duvidar? Se eu conseguir dar conta do que tem na obra de Kardec e falar que ainda assim eu me sinto uma pessoa incompleta, eu vou falar, então tá tudo errado, eu tenho que achar outro lugar mesmo. Agora, se eu começar a seguir essas obras kardecianas, que vêm da espiritualidade suprema, dentre essas espiritualidades, supõe-se que uma delas seja Jesus, que voltou ali e falou, olha, vamos lá, vamos completar mais um pouquinho, porque tudo que eu fiz ainda foi pouco.
Se dentro dessas obras, eu seguindo elas, eu for uma pessoa infeliz e não achar todas as respostas que eu preciso para esse momento que eu vivo, não futura, né? Tem gente que vai procurar o espiritismo para saber, na outra encarnação eu fui um açougueiro, na próxima encarnação eu vou ser um médico? É absurdo. Mas se eu ali, com as obras do Kardec, que é ditado pela espiritualidade suprema, se tendo uma conduta mediante a moral do Cristo, eu ainda for uma pessoa infeliz, eu achar que ainda estou no caminho errado, aí sim, aí eu tenho que procurar outro lugar mesmo. Mas as pessoas às vezes nem conhecem as obras. Outro dia eu estava escutando o Geraldinho falar, né? Umas pessoas criticaram que ele passou a fazer as palestras em prol da como é que fala? Da propagação das obras do Chico e tal. Alguém foi questionar ele, alguma coisa que ele não gostou sobre o Chico, né? E ele viveu com o Chico ali pertinho muito tempo. Aí ele virou para a pessoa e falou assim: você está criticando o Chico? Você já leu as mais de 500 obras do Chico? A pessoa ficou totalmente sem graça. Ele falou: pelo jeito não, né? Então, eu que convivi com ele lado a lado também não. Para vocês terem uma ideia, né? Não tem como você atacar algo, querer mudança em algo, se você nem conhece ele inteiro. E geralmente as pessoas que estão atacando as obras kardecianas, querendo fazer alguma mudança, querer fazer mudança nas obras do Chico, elas não conhecem tudo. Eu comecei a fazer leitura do Chico agora, com 53 anos. É uma vergonha, não é algo bonito de falar. Eu sou espírita desde os 16. Eu já li uma outra do Emmanuel, né, com aquelas mensagenzinhas positivas, sinal verde, tem o Pão Nosso, tudo bem, mas não obras literárias do Chico que falam coisas assim mais, como é que eu posso dizer? Tem obra do Chico, por exemplo, a Cartas de uma mulher morta, Cartas de uma morta, alguma coisa assim. Eu não lembro o nome direito. É a segunda obra do Chico. Eu não li. É a mãe dele. Eu não sei a história direito, só sei aquilo que o filme conta. Olha que vergonha. E aí vem alguém que é espírita e fala assim: o que eu assisti no filme eu não gostei. Tem que mudar. Mas e a obra que fala sobre a mãe dele? Cartas de uma mãe morta. Peraí, eu tenho o livro, eu vou olhar. Eu não aguento. Essa aqui, achei. Eu demoro, mas eu volto. E não tem edição de livro, de vídeo, não. Cartas de uma morta. Eu não li ainda. Eu comprei, tá novinha, tá brilhando. Cartas de uma morta. Maria João de Deus, o Espírito, é a mãe do Chico. Um livro inteiro da mãe dele. E tem gente que faz um levantamento e questiona sobre a mãe do Chico. Como que ela aparecia para um garoto de 5 anos de idade? Provavelmente aqui deve ter algumas respostas. E querem mudar isso, querem mudar algumas coisas nesse sentido. Não é? Eu estou lendo Parnaso de Além Túmulo. Nunca li a obra do Chico, dessas grandes. A primeira obra dele foi Parnaso. Eu comecei a ler